nosso amado Mestre Jesus possa nos envolver os corações nesse tema que nós vamos estar trabalhando hoje, que vai ser continuidade do estudo do Livro dos Espíritos. Vocês poderiam estar falando sobre esse tema muito mais qualificados que eu. Nós vamos estar fazendo umas reflexões acerca do trabalho de Deus, trazendo conceitos ou refletindo acerca dos conceitos que nós trazemos sobre Deus, porque é algo individual a cada um de nós. Conforme nós evoluímos e crescemos, cada um de nós cria, absorve uma ideia de Deus para que nos aproxime da nossa natureza também divina, da nossa natureza espiritual. E vamos estar refletindo acerca do que vem a ser o trabalho de Deus, segundo nos apresenta a codificação kardeciana. Apresente lá, basta termos ou buscarmos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque está em todos os estudos que nós já efetuamos dentro das obras de Kardec, mas também trazer reflexões acerca das nossas próprias concepções do que vem a ser o trabalho de Deus e como é que na realidade isso toca em nossos corações. Se eu posso me sentir parte integrante desse trabalho de Deus, ou se eu ainda parece que não me considero ou não me sinto parte desse trabalho que se efetua desde todo o sempre. Então vamos estar trazendo uma concepção, primeiramente, do que vem a ser o significado de Deus para nós. Nós podemos buscar concepções ou definições dentro dos próprios evangelhos, das escrituras, lembrarmos que João nos ensinou que Deus é amor, ou lembrar também que Cristo nos ensinou que Deus trabalha desde todo sempre e Ele também continua a trabalhar, ou podemos refletir acerca do que os filósofos da humanidade trouxeram sobre os seus conhecimentos ou percepções do que seria Deus. Poderíamos voltar a Sócrates, e Sócrates nos dizia que Deus é a razão plena, ou a razão perfeita. Ali lembramos Platão, seu discípulo, dizia que Deus era a ideia do bem. Cada um de nós vai fazendo acepções do que vem a ser o Deus na nossa maneira única de pensar e ser. Aristóteles, matemático, dizia que Deus era a perfeição absoluta. Então já buscava algo mais dentro do que nós podemos calcular acerca do que vem a ser absoluto. Então nós vamos estar refletindo acerca do que o Espiritismo nos traz sobre o conceito de Deus. E isso aqui, os estudantes que aqui se encontram nos dois planos da vida já sabem, né? O Espiritismo nos apresenta Deus como sendo a inteligência primeira, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É ali que nós vamos estar analisando o trabalho de Deus. O que significa isso para nós, quando nós entendemos Deus como a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas? E para responder essas questões, nós buscamos o auxílio de Kardec no Livro dos Espíritos, que vocês já acabaram de estudar. Lá nas questões 21 a 28, nós vamos aprender sobre o conceito que o Espiritismo nos traz, que é sobre a Trindade Universal. Já estudamos bastante vezes o que vem a ser isso para nós. O Espiritismo nos ensina, nessas questões, no primeiro e segundo capítulo do Livro dos Espíritos, sobre os elementos gerais do universo. Então, nos traz Deus como a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e como sendo o criador dos elementos gerais do universo. Nós lembramos, então, que os elementos gerais do universo se encontram aqui, espírito e matéria. E ali nós vamos estudar de uma maneira bem específica, desdobrando o que vem a ser um e o que vem a ser outro. Na questão 23, nós vamos aprender que o espírito seria o princípio inteligente da criação. Mais para frente, se não me engano, na 72, nós vamos aprender que são os seres inteligentes da criação. Então, somos nós que, através de estágios repetidos durante séculos, milênios, estagiando no que nós conhecemos na Terra, como os reinos minerais, vegetais, animais, hominais, e nos preparando para a condição de um dia nos tornarmos espíritos puros, no que conhecemos como os reinos angelicais. Esse seria o processo de desenvolvimento do princípio inteligente, como nos ensinam os benfeitores responsáveis pela codificação do Livro dos Espíritos e da codificação kardeciana. Nós vamos aprender então que o outro elemento, parte pertencente a esses elementos gerais do universo, é a matéria. E vamos ver que Kardec é sábio nas perguntas que ele faz acerca do que vem a ser a matéria. Tudo isso compõe o trabalho de Deus, segundo nos explica Allan Kardec, de uma maneira específica. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, vai desdobrar todos esses dois capítulos do Livro dos Espíritos de uma maneira mais específica para nós também. Kardec pergunta, na questão 21, se matéria é tudo aquilo que nós podemos perceber com os nossos sentidos, quer dizer, os olhos,
sentir, tocar aquilo que é impenetrável, que seria a condição da matéria sólida para nós, não pode ser penetrada. E os Espíritos dizem que transcendem um pouco mais esse significado, porque vão existir estados da matéria que na Terra nós desconhecemos. Agora já sendo estudados, né, através da física quântica, vários outros estados da matéria da qual nós ignorávamos. Mas existem condições e estados da matéria que nós não conseguimos ver, mas sabemos que existe. Por exemplo, o estado gasoso. Não percebemos todos os fluidos e gases que estão ao nosso redor, mas sabemos que o oxigênio está presente aqui. Senão não estaríamos aqui respirando, os nossos corações batendo. Isso é um fato que nós não podemos ver, mas a ciência consegue comprovar que existe, assim mesmo como a lei da gravidade. E os Espíritos vão trazer para nós, na questão 27, que além desses dois elementos gerais do universo, espírito e matéria, da qual nós nos encontramos no elemento espiritual, e como espíritos encarnados e também portadores de um perispírito, nós interagimos com a realidade matéria. Eles dizem que é fundamental considerarmos essa questão aqui no meio, que é o fluido cósmico universal, que vai fazer o elo de ligação entre o elemento espiritual e o elemento material. Então, o fluido cósmico universal seria a matéria-prima de todas as formas materiais pertencentes ao universo. Nós estamos inseridos nesse fluido cósmico universal, ele nos liga a todos, através do pensamento, nos liga a outras moradas na casa do Pai, a outros mundos, a outras esferas espirituais, e é assim que nós nos comunicamos através do pensamento. Nós vamos lembrar também que o apóstolo Paulo já dizia isso há quase 2000 anos atrás, né? Quando dizia que em Deus nós existimos e nos movemos, segundo o conceito do fluido cósmico universal. Como sendo geração do nosso próprio Criador, nós então nele nos inserimos e nos ligamos a Deus através desses três elementos que nós podemos ver ali. E ali então, nós, para sermos mais fiéis ao que os Espíritos nos dizem, vamos buscar na questão 21, que vem a ser o significado de matéria, que é um dos trabalhos de Deus. A matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre a qual o Espírito atua. Então é diferente daquele significado que Kardec diz, né? Aquilo que eu vejo, eu toco, que não pode ser penetrado, para ser algo mais, a ser refletido por cada um de nós. Fica mais difícil, porque a gente tem que pensar, o que será que ele quer dizer com isso? Como é que eu entendo isso? Mas é importante para nós percebermos a importância do elemento material para nós. É o agente e o intermediário com a ajuda do qual e sobre a qual o Espírito atua. Na condição que estamos de encarnados e estaremos em outras experiências sucessivas, até que angariemos o conhecimento necessário a cada um de nós, para evoluirmos e avançarmos a outras experiências e outros patamares, a matéria é esse agente intermediário. A função da nossa interação com a matéria é intelectualizá-la, nos diz os Espíritos, torná-la melhor, torná-la mais bonita, com traços melhores e também favorecer a sua utilidade para a harmonia do universo. Então, se a gente comparar o homem das cavernas na Terra a nós hoje em dia, nós vamos perceber que várias modificações acerca material ocorreu. Graças a Deus, eletricidade, temos internet, temos programas de computador, temos a saúde que nos auxilia a vivermos mais, a expandirmos a capacidade do homem de viver na Terra em melhores condições de vida. E isso vai continuar ocorrendo através dessa interação que existe entre o espírito e a matéria. Então ela é o agente também de aprendermos, nos auxilia através do contato com a matéria de superarmos a nossa ignorância, de aprendermos mais. Cada vez que entramos em contato com a realidade material, nós estamos aprendendo, não só a nível intelectual, como também a nível de conhecer as nossas emoções e estar educando as nossas emoções. Então nós vamos perceber que esses três elementos são muito importantes, para não desconsiderarmos também o elemento material dentro do trabalho de Deus. E ali vamos refletir acerca do que o livro dos Espíritos nos diz, que Deus é a suprema inteligência, causa primeira de todas as coisas. Kardec coloca um comentário na nota da questão 28 do livro dos Espíritos, onde ele faz referência a Deus. Vemos que acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos essenciais. E esta é a inteligência suprema que nós chamamos de Deus. Todas as concepções que nós fazemos acerca de Deus na Terra são concepções humanas, com o contributo dos espíritos também que estudam
estudam a essência de Deus. Nós não podemos ainda auscultar, compreender a essência de Deus na condição das quais nos encontramos. Então, o que nós fazemos? Nós associamos atributos àquilo que nós idealizamos como sendo o que Aristóteles já dizia, perfeição absoluta. O que será que nós pensamos que poderia ser perfeição absoluta? E aqueles que também auxiliam na codificação kardeciana trazem esses aspectos para nós. Na Gênese de Kardec, nós estudamos alguns dos atributos de Deus. Quem é que lembra? São 7. Alguém lembra algum? Sim. Deus é único, onipotente. Onipotente engloba onisciente e onipresente. Então, único, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em suas perfeições, imaterial, imutável. Faltou um? Então, todas essas reflexões que nós fazemos acerca dos atributos de Deus, nós vamos atribuir aquilo que nós podemos perceber como também a nossa perfeição relativa. O inglês tem uma frase que, fala, que eu acho que expressa isso bastante, a psicologia também diz isso para nós, que a beleza está nos olhos de quem vê, né? Beauty is in the eye of the beholder. Então, se eu consigo assimilar algo que eu considero perfeito, é porque eu trago aspectos similares dessa perfeição, a nível relativo. Porque se Deus é supremo, inteligência suprema, se é a causa primeira de todas as coisas, significa que qualquer nível de perfeição que nós atingimos é relativo em relação a Deus. Mas, se nós imaginamos a perfeição absoluta, se nós imaginamos a misericórdia, a suprema justiça, é porque trazemos o desejo intrínseco de realizar isso também. A vontade intrínseca e também as potencialidades de realizar isso. Então, quando refletimos acerca de Deus, é importante refletirmos que são concepções, ideias humanas. Não é importante para nós definirmos o que é Deus. O importante é saber qual é a nossa relação a nível dos sentimentos que nós trazemos com Deus, refletir acerca dessa relação. E ali nós podemos ver que existe o desejo em nós, às vezes, de replicar o trabalho de Deus, não é verdade? Ali nós vemos um ser humano, né? Informação, natureza, né? Na verdade, essa é uma estátua de 2 metros de altura de um artista canadense chamado James Salmon. Ele trabalha com hiperrealismo. E ele constrói estátuas onde ele desenha toda a forma humana e a forma da natureza também. Com materiais, né? Às vezes até cabelo ele utiliza. Então ele tira foto, dá para ver os poros, todas as perfeições e imperfeições que nós encontraremos em um ser humano. Então o desejo também de replicar, de trabalhar junto com o Criador existe em nós, né? Na forma da beleza, da arte, que foi comentada, na forma de nos concretizarmos como seres humanos, como espíritos imortais. E agora nós vamos adentrar um outro aspecto do trabalho de Deus, que também está presente para nós no livro dos Espíritos, que é a lei do trabalho. É a maneira como a qual nós contribuímos no próprio trabalho de Deus, porque ele aplica a cada um de nós, fala de cada um de nós. E eu acho bastante bonito esse quadro da Tarsila do Amaral, que é chamado Operários, né? Essa artista brasileira que pintou esse quadro por um desejo de quando o Brasil alcançou o industrialismo, e ali existia bastante conceitos, às vezes, comunistas, né? Então mostra todo mundo como sendo iguais, mas dá para percebermos as diferenças. Então o trabalho, a função do trabalho para nós é para nos individualizarmos, encontrarmos aquilo que nós realmente trazemos em essência, qual é a nossa participação no universo, qual é a nossa designação pessoal, como nos diz o nosso companheiro Adenauer Novaes. Então, dentro da lei de trabalho que se apresenta para nós no livro dos Espíritos, nós vamos refletir sobre o trabalho apresentando-se em algumas dimensões. Em Evolução em Dois Mundos, nós vamos estudar o trabalho que os espíritos superiores, os espíritos puros, realizam em conjunto com as obras de Deus. Então, como que eles participam do trabalho em plano maior, no macrocosmo, juntamente com Deus? Tem uma passagem na Revista Espírita de Lacordaire, que ele também cita alguns espíritos que já se encontram como espíritos trabalhadores e diretores de constelações, de planetas, de aglomerações espaciais, nas quais é um trabalho bastante abrangente e que esses espíritos trabalharam ao longo de séculos e eras, se prepararem a estarem nesse patamar de colaboração com o Criador. Nessa passagem, no capítulo 1 de Evolução em Dois Mundos, André Luiz toca nesse aspecto, fala do fluido cósmico universal,
universal, inseridos nessa substância original, ao influxo de Deus, do pensamento divino, porque eles serão considerados como Messias, assim como foi considerado Jesus, na formação desses planetas e na direção desses planetas. Eles trabalham em serviço de cocriação com um plano maior. Então já sabem executar as ordens de Deus e cocriar planetas, constelações, dirigir civilizações, dirigir sociedades num nível bem maior do que o que nós conhecemos. E cada um desses trabalhos que eles fazem tornam-os orientadores da criação excelsa. Trabalham diretamente auxiliando o trabalho de Deus. Mas também, para não nos sentirmos muito distante dessa realidade de trabalho macrocósmico, é importante lembrarmos do trabalho acerca do micro, que o livro dos Espíritos, a codificação, também apresenta para nós, né? Os seres que contribuem segundo o limite das suas forças. Porque Kardec vai perguntar, né, na questão 683, ele é bastante inteligente, como é que nós sabemos qual é a nossa participação e o quanto de trabalho que nós estamos aqui para fazer? Os Espíritos respondem que o limite do trabalho é o limite das nossas forças. E está dado a escolha a cada um de nós para medir as nossas forças. Ninguém vai estar dizendo para mim, para nós, quanto que é a força que eu vou estar empenhando em certo trabalho. Isso é da individualidade de cada um de nós poder estar dizendo, não somente a nível do trabalho remunerado que nós fazemos, mas os trabalhos aos quais nós nos dedicamos, ao bem, ao voluntariado, a uma participação, a um projeto social que eu trabalho com companheiros, ao trabalho no nosso lar, né, de manter, de arrumar, de auxiliar, de facilitar a vida daquele com que nós dividimos ou vivemos, do trabalho com os nossos familiares. Então nós vamos perceber que ele vai ser de acordo com o limite das forças de cada um. Então podemos nos encontrar no micro ou no macro, mas o que vai estar relacionado a isso é a nossa capacidade, o limite das nossas forças morais. Na Gênesis, no capítulo 3, nós vamos aprender sobre a solicitude divina e o instinto maternal. Então quando nós analisamos os espíritos em fase primária de evolução, ainda não no reino nominal, da qual nós nos encontramos, mas espíritos que podem estar, ou princípios inteligentes, estagiando, por exemplo, no reino animal. Nessas fases, não existe o trabalho a nível consciente, é mais instintivo o que é feito. E, por exemplo, existe o trabalho de perpetuação da espécie. O instinto maternal é um desses. A mãe instintivamente sabe como defender as suas crias de qualquer perigo, e isso mostra uma colaboração com o trabalho divino também. Aqui tem uma imagem que mostra como o trabalho micro é importante. Esse é um filme infantil chamado Bee Movie, Movie das Abelhas. E lá mostra o que ocorreria, as abelhas entram em greve, porque se sentem exploradas com o trabalho que nós retiramos dela, que é o mel que elas produzem, nós vendemos e lucramos com o trabalho desse mel, que é o trabalho delas. Então elas decidem entrar em greve, não concordam com essa metodologia capitalista que existe na Terra. E elas decidem parar de produzir mel. E ninguém nunca refletiu quais seriam as consequências se uma abelha para de polinizar a terra. Tudo seria dissecado. Não existiria verde e provavelmente, depois de um certo período de tempo, não teríamos oxigênio, não sobreviveríamos. Então nós vamos ver que o trabalho acerca do micro também é bastante importante. Mas é como se nós tivéssemos ido de um extremo ao outro, né? Falamos dos espíritos que trabalham na construção do cosmos, cumprindo a vontade de Deus em plano mais direto, e falamos daqueles que estão estagiando nos reinos primários da natureza. E acerca de nós? Como é que nós achamos o nosso trabalho ou fazemos uma conexão com o trabalho de Deus? Então, uma história que narra isso, se podemos às vezes nos sentir, eu não sei fazer suficiente, eu não me sinto capaz suficientemente, o trabalho que eu faço, não sei se eu estou no limite das minhas forças. Era uma certa feita, um sábio e um discípulo caminhavam numa região rural e eles se depararam com uma casinha muito simplória, estava na verdade caindo aos pedaços, muito suja, mal cuidada, e o sábio decide entrar com seu discípulo, bater na porta, e eles encontram uma família volumosa, era um casal e 3 filhos, que estavam em condições subnutridos, mal vestidos, sujos, e o sábio então fica curioso e decide perguntar a esse pai de família: mas escuta aqui, como é que você sustenta a sua família? Como é que vocês sobrevivem nessas condições da qual você se encontra? E o pai de família diz: pois é, nós temos uma vaquinha leiteira. E o que ela produz, o leite que ela produz,
metade eu utilizo para alimentar minha família. A outra metade eu vendo e troco por mantimentos, por alimentos, e assim nós vivemos tranquilamente. O sábio então se despede, agradece a hospedagem e prossegue com esse discípulo. Na metade do caminho eles encontram a tal da vaquinha leiteira. E o sábio diz assim para o discípulo: pega essa vaquinha, põe ela perto daquele precipício que está ali. Quando você chegar perto do precipício, empurra ela precipício abaixo. O discípulo fica sensibilizado com aquilo, porque era um sábio da qual ele seguia, admirava, respeitava. Quanta crueldade de uma criatura humana fazer uma coisa dessa. Mas por respeito, por subordinação, ele vai e empurra a vaquinha ladeira abaixo. Muitos anos depois, esse discípulo ficou com essa experiência na cabeça, traumatizado. Ele passa novamente nas cercanias dessa fazenda e lembra da experiência que ele teve de assassinar uma vaquinha leiteira. Aí ele decide passar perto de onde a casa estava. Quando ele chega lá, ele se surpreendeu. Era um palacete que ele se encontrava agora, completamente modificado. Ele falou: o que será que aconteceu com aquela família? Eu vou lá. E bate na porta. Entra na casa, reencontra a família. Todos eles com aparência muito saudável, bem vestidos, roupa limpa, chamam para tomar um café, colocam a mesa. E aí ele diz assim: mas eu estou muito curioso. Anos atrás eu estive aqui, vocês estavam em condições subhumanas de sobrevivência. O que aconteceu? Aí ele diz assim: pois é, você partiu, nós fomos ver que a nossa vaquinha tinha caído precipício abaixo. Então ficamos perplexos, o que nós vamos fazer para sobreviver? Aí ele falou: eu decidi, eu tenho um campo ali, fiz uma horta, comecei a vender verdura. Meus filhos então iam para a cidade e vendiam verdura na cidade. Começaram a entrar no comércio e ali nós fomos melhorando as nossas situações. Fomos querendo e percebendo que através desses recursos extras que entraram, meus filhos puderam estudar. E ali, essa família que se encontrava em condições subhumanas buscou novas motivações para alcançar condições melhores. E nós estamos com dó da vaquinha que foi o precipício abaixo. Então ali nós refletimos acerca da nossa participação do trabalho e essa motivação íntima que também nós trazemos como filhos de Deus e participantes desse trabalho que ocorre. E no livro Voltei, do irmão Jacob, de Chico Xavier, através da psicografia de Chico Xavier, tem uma mensagem sobre o trabalho que eu acho que vai bastante de encontro com esse pensamento que o livro dos Espíritos nos traz acerca da lei do trabalho. Porque o trabalho, para nós, antes de adentrarmos nessa mensagem, ele pode ter uma conotação bem negativa. A palavra trabalho, ela vem do latim. Se eu não me engano, é tripalium. E o tripalium era um objeto de castigo que era colocado e empenhado nas pessoas. Então, se eu era uma má trabalhadora, eles iam me prender nesse tripalho, que era um pedaço de madeira aberto com as duas mãos, parece uma cruz, mas com 3 partes. E ali eu era queimada, esticada, e éramos penalizados por não trabalharmos bem. Então o trabalho pode ainda, até hoje, nas nossas consciências, trazer uma conotação negativa. Né? Nós gostamos que o fim de semana chega, gostamos de férias, não vemos a hora de estar distante, às vezes, dos nossos trabalhos e nossa ocupação. Queremos chegar em casa, descansar, colocar as pernas para cima. Alguém a quem tem televisão quer assistir televisão, quer relaxar. E o trabalho, então, passa a ser algo negativo para nós. Mas o irmão Jacó, nesse livro, nos traz uma imagem do trabalho que, ao refletirmos, nós vamos perceber o quão terapêutico é o trabalho para nós. E é uma terapêutica divina. O trabalho, nos diz ele, entendido como lei da natureza, é das maiores bênçãos de Deus no campo das obras. Aí ele vai explicar por quê. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz e o criminoso se regenera. Se a gente pega esses 4 aspectos que o irmão Jacob traz ali, vamos refletir sobre eles. O primeiro é sobre o triste se reconfortar. Quando nós estamos meio depressivos, melancólicos, podemos dizer apaixonados, parece que tudo fica meio assim, nostálgico. Quando nós nos ocupamos com algo, nós podemos perceber que gradativamente aquela sensação de tristeza vai desaparecendo. Principalmente se é um trabalho da qual nos interagimos com outros seres. É um trabalho, às vezes, manual que beneficia outra pessoa, né? Eu estou triste, vou assar um bolo para alguém, para alegrar a vida de alguém. Vou limpar essa pia cheia de louça, que aí meu companheiro não tem que fazer isso. Então ali nós começamos
ajudamos a nos libertar dessa tristeza. O trabalho é utilizado em terapias também para aqueles que se encontram em quadros depressivos, como uma metodologia de se libertarem gradualmente daquela condição transitória e temporária. O ignorante aprende. Quando nós engajamos no trabalho, principalmente se vai nos auxiliar, nos exercitar a sair da nossa ignorância, né? Eu vou mexer com uma planilha financeira, não sei usar Excel. O que eu faço? Eu vou tentar aprender, eu pedir para alguém mostrar. Aí eu aprendo a fazer sozinho os cálculos, as fórmulas, e eu começo a fazer aquilo por mim. Eu estou vencendo a ignorância. É só um exemplo. Quando nós pensamos na questão do doente, às vezes é um acidentário, uma pessoa que se acidentou, um idoso que às vezes fraturou um osso, aquilo demora para que possa ser regenerado. Nós vamos ver o trabalho já sendo apresentado em terapias ocupacionais, para que a pessoa se sinta útil, liberando-se ou regenerando-se daquela operação, daquele mal, daquele acidente que possa ter vivenciado. E às vezes nós também podemos refletir, quando estamos doentes ou inabilitados de fazer algo, podemos nos sentir um pouco às vezes incomodados de ter que o outro fazer isso por nós. Eu gostaria de fazer aquilo, é uma ocupação que eu sempre fiz. Eu me sinto um pouco limitada se alguém tem que fazer isso por nós. Mas pode ser condições nas quais nós nos encontramos. Às vezes tem que trabalhar a nossa resignação para superarmos as nossas dificuldades. Mas nós vamos ver que o trabalho serve de terapia para aqueles que se encontram no refazimento das suas doenças. E essa que eu acho a mais primordial, que é a regeneração dos criminosos. O nosso sistema penal na Terra ainda não aplica essa questão de uma maneira abrangente, né? Geralmente, o que nós fazemos? Um criminoso nós consideramos aquele que retirou algo da sociedade, na verdade, sem ter o mérito de ter trabalhado por aquilo que retirou. Pode ser um exemplo que é dado. Existem crimes que o sistema penal também não associa, que seriam qualquer contradição que nós fazemos às leis de Deus, que seriam os crimes a nível moral. Mas os crimes das constituições, o que nós fazemos? Nós colocamos aquele ser em reclusão. Como é que nós reintegramos um ser que está em reclusão durante muito tempo? Inabituado, como que as coisas ocorrem na Terra. O trabalho é a menor maneira de regeneração para nós, porque em contato com aquilo que eu tirei e que eu não trabalhei pelo mérito, agora eu vou devolver à sociedade, através do meu trabalho honesto, aquilo que eu retirei, aprendendo com aquilo. Se foi uma vida que ceifamos, e sabemos que somos seres imortais, que trabalha em favor do florescimento, do auxílio a outras vidas, a outros seres que necessitam disso. Então nós vamos ver que o trabalho é uma terapêutica, que nos une com o divino em nós, com o Deus em nós. E ao nos engajarmos no trabalho, seja ele o nosso trabalho que gera a nossa remuneração, ou seja ele o trabalho da qual nós nos dedicamos por desejo interno de auxiliar, ou por sabermos que é uma terapia em auxílio àqueles que necessitam, isso vai gradualmente nos auxiliando em todos esses aspectos que de uma maneira ou outra apresentam-se em nós em diferentes fases da nossa vivência. E refletimos com Buda quando ele nos diz que a nossa tarefa é descobrir o nosso trabalho e então, com todo o coração, dedicar-nos a ele. Pode ser que nós já estamos engajados, seja no nosso trabalho remunerado ou no nosso trabalho voluntário, com aquilo que nós gostamos de fazer, que é conectado com as aptidões que nós trazemos. Ou também, se são aptidões que nós desejamos conquistar, nós já estamos engajados em atividades que vão nos auxiliar a exercitar as limitações que nós trazemos. Ou podemos estar nos encontrando em situações onde necessitamos do nosso trabalho para o nosso sustento, mas não é aquilo que às vezes eu gostaria de atuar e fazer. Eu posso estar tentando encontrar naquela posição transitória que eu me encontro, algo que me conecte com essa tarefa, com esse trabalho que cada um de nós foi criado para concretizar e realizar. Mas que busquemos sempre tentar encontrar em nós qual é o nosso propósito, qual é o trabalho que vim realizar, seja nessa existência ou seja como espírito imortal,